Olá a todos que nos acompanham, estamos em mais um episódio do nosso Conversa Paralela, o podcast do ICEV. Eu sou Silvia Piva, coordenadora do curso de administração. Estou hoje com o nosso convidado, professor Tiago. Ok, tudo bem, gente? Bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professora Silvia. Eu vou acompanhar você nesse bate-papo especial como convidado, que ele já está aqui com a gente e vai trazer muitas informações aí interessantes que você vai gostar. Então vamos falar um pouquinho desse convidado, né, Tiago? Vamos manter o suspense e o segredo, né, enfim. Ele já lá. esteve com a gente aqui no ICEV, estava com a gente no nosso DNT. Os alunos tiveram a oportunidade já de ter esse primeiro contato e conhecer um pouquinho da história dele, mas hoje a gente vai poder trazer um pouco mais, né? E dar oportunidade para mais pessoas conhecerem a história desse cara também. Né? Olha que ele tem uma formação, a graduação dele é em engenharia elétrica, passou para a Universidade Federal e hoje tem uma história muito bacana, teve uma vivência fora do país, e muito jovem, então vamos conversar com ele, né, professora? Vamos, mas tem mais coisa para a gente falar dele. Pois não, vamos lá. Tem uma curiosidade que isso intriga, deixa muitas pessoas intrigadas, que ele ganhou o primeiro milhão dele com 26 anos. Olha aí, 26 anos, se você quer ganhar o primeiro milhão com 26 anos, escuta aqui que pode sair coisa boa. Mas não foi fácil, né, Tiago? Mas não tem grana fácil, com certeza. Eu acho que ele vai contar essa parte, né, também, que não é tão fácil assim. E sem falar que o ramo que ele trabalha é um ramo que hoje faz toda a diferença, né? Ele foi pioneiro no estado do Piauí, trabalha com energia solar. A empresa dele é a empresa pioneira em energia solar e ele tem mais novidades também. E a gente já pode apresentar o nosso convidado. Eu acho que já temos muitas informações. Vamos lá, né? Vamos apresentar. Será aí se o nosso público aí já sabe quem é o nosso convidado? Vocês podem participar comentando com a gente, mandando mensagem, mandando e-mail, participando. E será? Se já sabem quem é esse nosso convidado? Vamos lá, né? Vamos tirar a curiosidade aí do público, né? Então, Lucas Cruz, nosso convidado de hoje, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Você tem uma história de empreendedorismo, de perseverança, né, de curiosidade que te levou ao sucesso. Seria isso? É isso, acho que empreender é isso, né? Primeiro, obrigado a vocês também pelo convite, é um prazer estar aqui falando para esse público jovem e num podcast que está inovando aqui no Piauí. E eu acho que empreender é isso, assim, é inovar, é ser curioso, é tentar trazer alguma solução para a sociedade. Eu acho que a gente precisa ter gente boa pensando em soluções para a sociedade, assim, esse comodismo, ele deveria ser mais criticado, assim, acho que a gente tem muito potencial, essa turma jovem tem muito potencial para trazer inovação com o uso da tecnologia e poder melhorar a nossa sociedade, e eu acho que empreender é isso, é executar essa curiosidade, né? Vou aproveitar isso, você já falou de empreendedorismo jovem, né? Assim, como é que começou essa trajetória, Lucas? Assim, você decide fazer engenharia elétrica na Universidade Federal e que horas vem o start? Rapaz, eu preciso pegar informações sobre esse setor, esse segmento, né? Como é que isso chegou até você e como é que foi essa continuidade dentro da academia ainda? Cara, eu acho que desde adolescente eu sempre pensei em empreender, assim, eu sempre gostei desse mundo do empreendedorismo, do empresário. Eu sou filho de professores, meu pai é professor de física e minha mãe é professora de português, então eu adoro ler e estudar sobre a educação brasileira. E eu vivi um pouco disso em casa, porque meu pai empreendeu também, então eu conseguia comparar muito desses dois mundos e via a dificuldade que os professores passavam, assim, do sistema de ensino, de incentivo, de remuneração, e também via o que meu pai fazia no empreendedorismo. Eu sempre gostei daquilo, assim, eu via, assim, quando ele era professor e depois começou a contratar professores, eu falei, poxa, essa ideia é melhor. E aí, desde adolescente, eu sempre gostei dessa ideia de empreender. Não sabia com o quê, mas meu pai, por ser físico, ele sempre conversava comigo sobre novas tecnologias e em algum momento esse tema de energia solar, ele vinha à tona porque a gente mora num lugar que tem muito sol, né? Sim. Então essa curiosidade ficou. E quando eu fui fazer o terceiro ano, que eu tive ali um contato mais profundo com a física, voltada para a parte de elétrica,
foi o start que eu falei, poxa, eu vou fazer engenharia elétrica porque eu queria aprofundar esses meus conhecimentos em energia solar, mas não porque eu quisesse estudar somente, assim, porque eu queria empreender naquilo, porque eu acreditava que tinha um potencial gigantesco no lugar que eu vivia, que era o Brasil e principalmente aqui no Piauí. E aí entrei na Universidade Federal do Piauí para estudar engenharia elétrica e foi quando eu descobri que ainda não tinha nada disso no Brasil. Assim, energia solar foi regulamentada em 2012 no Brasil e eu entrei em 2010. Então, quando eu busquei ali alguns professores para estudar, pesquisar sobre o tema, entender, e eu queria ver um painel solar pela primeira vez na minha vida, e aí, infelizmente, a gente não tinha isso aqui. Então, ninguém estudava ainda profundamente. A gente não tinha nenhum acesso a um sistema de energia solar funcionando, a painéis solares. E aquilo me incomodou bastante, porque eu fiquei frustrado. Engenharia elétrica é um curso muito difícil. Sim. E o que eu resolvi, e o que eu queria estudar dentro dela, não tinha. E aí, como chega a oportunidade de você olhar para outro mercado, olhar para outro país, olhar para outra universidade? E aí foi quando eu descobri um outro mundo, assim, pela necessidade. Eu nunca tinha... Para mim, eu achava que chegar a uma universidade federal era o ápice da educação, assim. Para mim, eu falava, nossa, vou estudar numa universidade federal. Filho de professor. Então, isso em casa era o sonho deles, entrar na universidade federal e tal. Então, para mim, era o grande ápice. E quando eu entrei, eu falei, ótimo, Então, agora eu não sabia por que eles tinham isso, mas assim, na minha cabeça, nossa, agora eu tô pronto para ser o máximo do que eu posso de conhecimento. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não estava assim ainda. A gente não tinha esse conhecimento ainda difundido na universidade sobre o tema que eu gostava. E aí, eu comecei a buscar em outros locais. No Brasil ainda não tinha muito pouco em São Paulo, algum em Santa Catarina, mas não tinha nenhum estudo aprofundado. E aí eu eu não tinha nenhuma estrutura financeira que me pudesse falar, pai, me paga aí para eu passar 2 anos fora do Brasil. Então eu comecei a estudar, a ler sobre universidades que pudessem aceitar brasileiros para estudar. E aí eu descobri um mundo de universidades que aceitam brasileiros, estudantes da América Latina para estudar com bolsa. Até levantar depois essas informações desses sites. Cara, é muito simples, assim, você basta escolher o tema de estudo, a universidade que você quer estudar, o país que você quer estudar, entra no site da universidade, que tem sempre a área de aluno estrangeiro, e você tem tanto bolsa de estudo para você fazer a graduação ou mestrado, enfim, também como tem a oportunidade de você participar de grupos de pesquisa. E alguns deles têm bolsa. Então, assim, existem bolsas somente para brasileiros, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos. E basicamente você precisa falar uma segunda língua e fazer uma provinha ou outra, assim. Agora, o importante disso é porque você falando parece fácil. Né? Foi muito fácil. É mais fácil, né? Agora sim, como você falou, é interessante a gente divulgar isso até para os nossos alunos, o nosso público que está ouvindo, mas você teve que buscar, teve a curiosidade Sim. E teve toda uma dedicação para isso, né? Sim. Que está lá a disponibilidade da parceria das universidades para receberem esses alunos. Primeiro, as pessoas precisam saber que existe isso. Isso é possível. E aí depois vem a nossa parte, que é realmente se dedicar. Se dedicar. Eu nunca tinha dado muito valor a estudar inglês quando eu era mais jovem, apesar de ter na minha escola. E meus pais incentivaram, mas eu não via o motivo daquilo e eu sempre achei chato. Falei, poxa, não vou estudar isso. E quando eu descobri que eu de fato precisava de alguma fluência ali na língua para poder ter as notas mínimas para entrar nas universidades, cara, eu estudava inglês igual um maluco todo dia, eu decorava Lucas, tudo que fosse os nossos alunos, eles têm dentro da grade curricular dele aula de inglês. Primeiro ao sétimo. Do primeiro ao sétimo período. É o mínimo, assim, depois que eu entendi o motivo, primeiro o inglês ele me deu essa oportunidade, fato. Eu tinha, na época eu tinha passado no Canadá, na Alemanha e na Espanha, e não é nada de outro mundo, era só uma prova, eu tinha que ter uma nota mínima e essas 3 universidades me aceitaram. E eu lembro que essa foi a primeira oportunidade que o inglês me deu. E depois dela, o mundo que se abre para eu conhecer um monte de gente diferente por conta do inglês e ter acesso a um monte de conteúdo de informação diferente por conta do inglês, nossa, muda muito a tua capacidade de crescimento, de aprendizado. Assim. Rede de contato. Uma curiosidade, você estudou inglês para, né, ou Canadá e vai fui para Espanha. Para Espanha. Porque aí eu comecei, na verdade, porque assim, no Canadá, primeiro eu descobri que era muito frio, chegava a fazer menos 40 graus, eu falei, cara, eu não vou para esse lugar. Não, do Piauí 40 para menos 40. Aí eu falei, cara, esse não vai dar.
O da Alemanha era só 3 meses, que era inglês. E o da Espanha eu achei legal porque eu ia poder aprender uma terceira língua. Então, e era mais tempo, também era engenharia elétrica, eu ia continuar a graduação. Eu falei, é isso aqui que faz E sentido. realmente lá você conseguiu, foi nesse momento que você conseguiu ter a ideia do que você queria trabalhar? Foi, porque aí lá foi que eu vi se materializar aquilo que eu queria estudar, assim. Eu lembro que eu cheguei em Madrid e eu peguei um trem para a cidade que eu fui morar, que era Valladolid, e foi a primeira vez que eu vi uns parques de energia eólica e parque solar. E quando eu vi um parque solar ali em 2012, eu falei, nossa, cara, e aí todo aquilo, Os olhinhos aquela minha brilharam. curiosidade, aquela minha vontade de estar próximo àquilo, eu falei, poxa, é isso aqui, eu tava no lugar certo. E aí, na época, a Espanha realmente tinha um conhecimento, assim, muito desenvolvido em energias renováveis, e para mim foi uma ótima oportunidade, assim. Lucas, eu vou abrir um parênteses, professora Silvia. Você falou que em 2012 vê lá, pela primeira vez, passando ali no trem, você vê ali uma estação, né, uma mini estação, uma usina, né, e quando você montou a sua primeira usina, ou para você ou para um cliente, como é que foi esse link 2012, né, como é que veio isso materializado aqui no Piauí? Engraçado isso, assim, acho que se não fosse por essa conversa que a gente tá tendo, acho que essas coisas, elas não se materializam, não, assim. Você vai construindo as coisas e você nem se toca do que você tem feito, né? Então, assim, se parar para observar, eu não tinha nem me tocado, e como é legal isso, assim. Mas hoje a gente construiu uma usina própria, eu tenho uma usina que é da minha empresa, então é minha, e realmente é a materialização de um negócio que começou lá atrás, de um sonho de um moleque de 16, 17, 18 anos. E então, pra mim, que legal, mas eu não tinha nem me tocado disso, não. Assim, você vai fazendo as coisas e, enfim, é tão corrido o dia a dia que você nem se toca que você tá realizando aquilo que você tanto sonhou, né? Mas quando você construiu a primeira placa, A primeira usina. Então, Montou foi. a primeira. Eu montou a primeira placa. eu fiquei lá, eu fiquei fazendo engenharia lá na Espanha, depois eu estudei um tempo na Irlanda, e que eu morei um tempo na Irlanda, e aí eu voltei para o Brasil. E uma empresa que estava entrando no Brasil, ela era uma empresa alemã com sócios brasileiros. Eles estavam entrando no mercado brasileiro de energia, e foi quando eles me contrataram, de novo o inglês, de novo a facilidade na língua, me deu essa oportunidade, porque os alemães, que eram sócios da empresa, não falavam nada de português, falavam inglês. E os brasileiros tinham muita dificuldade dessa empresa, tinham dificuldade também de se comunicar com eles. E aí foi onde eu entrei, o que foi maravilhoso, porque eu aprendi muito com essa empresa alemã. Fui para a Alemanha trabalhar com eles, e lá foi quando eu tive o meu primeiro contato com usina solar. De fato, assim, longe da pesquisa, longe da universidade, foi de fato quando eu fui visitar, fazer a operação e manutenção de uma usina, entender o funcionamento, entender as dores, os benefícios. Sai da teoria, vai para aplicação. Para a prática, de fato, foi em 2014. E aí, em 2014 ainda, a gente fez a instalação de um sistema de energia solar no Brasil, que foi um dos 100 primeiros sistemas do Brasil de energia solar, e eu participei da execução completa desse sistema, isso em 2014. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, mais ou menos. E aí, 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos depois, eu já estava com a minha empresa aberta, que é a Cruze. E aí, na Cruze, a gente fez a primeira venda em 12 dias, 15 dias, assim. Foi muito rápido, assim, eu abri o CNPJ. Mas já aqui no Piauí? A matriz Piauí, foi aqui no Piauí. A sua primeira venda foi aqui no Piauí. Foi em Teresina, em Teresina. Foi pessoa física? Pessoa física. Foi uma... a energia solar é interessante, porque quem primeiro começou apostando foram as pessoas físicas, foram as residências, porque o investimento na época era muito caro. Então, em volume, quem ainda tinha coragem de fazer alguma coisa, assim, eram os entusiastas, era um cara que acreditava que a energia solar seria o futuro, de fato, foi, tem sido presente hoje até então, mas eram pessoas mais entusiastas que falavam, poxa, é caro, mas eu vou analisar o retorno do investimento e para mim faz sentido. Então, as residências que começaram a energia solar naquele tempo, depois aí você vem o comércio, depois vem a indústria, depois vieram as grandes fazendas, e aí, de repente, as grandes usinas. Então, teve quem passou pelo começo de energia solar, como eu passei ali, você vê que isso foi gradativo. E aí, nesse tempo, foi uma residência que fechou com a gente já nas primeiras 15 dias. Um projetinho foi de 36 mil reais. Foi a residência de familiar. Eu ia perguntar. Não, ele era pai de uma menina que me conhecia, porque essa menina me conhecia da escola e ela sabia que eu trabalhava com isso. E aí, esse pai dela queria fazer.
e ela me passou o contato e eu fiz essa primeira venda. Eu não conhecia. Eu já estava aqui perguntando, foi alguém da família? Normalmente você conhece, começa com família, com amigos. Graças a Deus eu tive essa oportunidade e também não tinha ninguém concorrendo comigo, então era mais fácil. Né? E aí eu fiz essa primeira venda e dali foi bem rápido, assim. 6 meses depois a gente já estava fazendo projetos de R$500 mil, assim, que foi um projeto para uma empresa. Então foram coisas que cresceu muito rápido. Calou rápido, né? A gente chegou a crescer 300% ao ano, assim, em alguns momentos. Então, em volume de faturamento e tal. Então, ali foi interessante entender como é que o mercado estava se portando ali. E aí, para mim, foi legal, mas muito aprendizado, muita dor. Empreender não é só legal porque, poxa, eu vou lá e vou resolver um problema do cliente, o que é maravilhoso, essa é a parte boa, mas tem a parte de se preparar, de ter psicológico para segurar as porradas do dia a dia, de ter muito conhecimento do que não ensinam pra gente na universidade, nem na escola, que é do contábil, do tributário, do jurídico, do financeiro, da gestão. Né? Então, ninguém fala disso e é uma pena. A gente, inclusive, tem disciplinas na engenharia elétrica, por exemplo, ou na engenharia geral, de administração, de gestão, de empreendedorismo, mas nunca é como é na prática, né? Então... Eu vou pedir permissão para fazer um comentário sobre isso, né? Meu trabalho do mestrado, Lucas, eu fiz um estudo com alunos da engenharia civil da Universidade Federal, aqui do Piauí, no caso, e também de uma universidade privada. Peguei os alunos da engenharia civil, das duas universidades, a pública e a privada, e coloquei do outro lado, né, os alunos de administração pública e privada. E aí fui fazer um trabalho de pesquisa com base em um trabalho anterior de um canadense, Louis Jacques Fillion, para entender sobre por que os alunos da engenharia, na verdade, por que os engenheiros estão tão presentes na área da administração, na área de negócio, sim, né, sejam como coordenadores, supervisores, e eles têm muita vontade de empreender, eles não vêm empreender. A intenção empreendedora é alta, mas não vem. Aí você... fui fazer esse comparativo, e é interessante que na nossa base de negócio, quando a gente puxa a linha do tempo da administração, nós temos na base da história da administração vários engenheiros, né? Taylor, Fayol, todos engenheiros em áreas diferentes, mas engenheiros, e durante a caminhada aparecem muitos engenheiros, e hoje, inclusive. Então, você fala assim, na engenharia, eu queria empreender, tive pouco contato com a disciplina de negócio, e foi assim mesmo. Então, foi com medo mesmo, né? Como a turma fala. Imagina se isso, que é uma das propostas que eu trago, inclusive, imagina se dentro do curso da engenharia, ou das engenharias, colocasse mais disciplinas da área de negócio. Sim. Quantos engenheiros nós não teríamos aí empreendendo como você está empreendendo hoje, só que você apanhou muito, como você falou, né? Porque, infelizmente, é quase que mal visto na universidade empreender, assim, a gente sente isso, assim. E aí eu tenho vários exemplos para dar. Os nossos professores da universidade pública, por si só, eles já não são exemplos de empreendedores, porque eles são exclusivos. Sim. Então, eles, em geral, eles fazem a graduação, depois o mestrado, depois o doutorado, e fazem um concurso e viram professor. E aí a gente tem 2 problemas que eu particularmente critico e posso ser, enfim, criticado por isso, mas a gente tem 2 problemas. Um é que ele não se formou porque ele não virou professor por vontade de ser professor. Muitas vezes foi a oportunidade que ele teve de virar professor, porque ele foi fazendo graduação, mestrado, doutorado e virou professor. E isso por si só ele já é um problema, porque você tem uma série de alguns que são frustrados pela profissão que estão ali e outros que não têm a experiência para mostrar isso para os alunos. Então você tem um grupo de professores formando jovens ali, e daqueles 50 jovens que entram, você tem 10 professores que nunca empreenderam na vida. Então, como que os líderes daquela graduação eles vão ser exemplos para essa turma? Assim, você vai se espelhar em quem? Então, aí por si só a gente já tem um problema na educação. E o outro problema é que muitas vezes o empreendedorismo ele é visto como ruim ou nem se fala nisso. E aí a própria graduação ela não prepara a gente para isso, sim. A graduação em si, eles fazem muito foco na teoria, muito foco em estudo, mas eu falo pela minha experiência de engenharia, poxa, por que você vai fazer engenharia
como que não me puseram dentro de uma empresa em algum momento daquela engenharia para falar, tá, beleza, eu entendi a parte teórica, eu entendi como que se aplica, mas como que a sociedade usa isso? Como que uma empresa se beneficia com isso? Como que a gente ganha dinheiro com isso? O que não é feio falar. As pessoas deveriam falar que isso é importante. Poxa, isso aqui é legal porque você resolve um problema do empresário, de uma indústria, de uma fazenda, e que ótimo, você consegue ganhar dinheiro com isso. E se você for muito bom nisso, você consegue fechar uma conta. Mas isso é quase que proibido falar. Velado ali, né? Eu vou até aproveitar para a senhora agradecer, né? E passar para a senhora na sequência, para agradecer que em 2019 você abriu a porta para receber nossos alunos. Eu elogiei bastante. Né? Você falou sobre isso, inclusive, e naquele dia, professor, ele contou coisas que ele não falaria, sim, e foi bacana, porque os nossos alunos entenderam que existe uma diferença entre o que é teoria e o que é prática, então a gente tenta aproximar ali, nada vai substituir a vivência, tentar aproximar, então, de já lhe agradeço esse momento lá atrás, de 2019, acho que não sei se você comentou, mas eles levaram os alunos para passar uma tarde, o início da noite ali na Cruze, e a gente fez uma palestra lá, e eles foram conhecer o ambiente de uma empresa. Eu acho que foi assim, fundamental, parabenizo de novo aquilo, e que pena que a gente não tem isso, por exemplo, nas outras graduações, nas engenharias, isso eu estou generalizando, claro, mas assim, é uma pena, porque a gente não tem a oportunidade realmente de ver na prática como que a gente pode empreender. E eu acredito demais que o empreendedorismo, ele é a ferramenta de mudança na sociedade, é quem gera emprego, é quem gera renda, quem gera solução, quem traz eficiência para o mercado. Então, eu acho que deveria ser mais visto isso na universidade. Você falando aí sobre os professores que são profissionais como professores, né, mas um diferencial nosso é exatamente isso. A gente procura o professor para estar aqui que não tenha só o conhecimento, mas tenha a experiência prática, né? A gente praticamente não temos professores que são professores, só professores, né? Tem uma piadinha que diz assim, você trabalha ou você só dá aula? Você é só professor, você trabalha ou você só é professor? Piadinha sem graça, né? Mas quem é professor entende. E quem tem as duas funções, né? Não só de professor, trazendo para a nossa área de administração, os nossos professores, eles são empresários, eles são empreendedores, eles têm professor da área contábil, ele tem o escritório de contabilidade, tem a prática contábil para passar isso para o aluno. Nós temos o professor Tiago, que é empreendedor, consultor, então ele tem essa experiência para passar para o aluno. E para a gente ter essa visão de levar o aluno para a prática, porque o professor que é teórico, ele não tem. Para fazer essa visita que temos o exemplo da sua empresa que recebeu a gente e que isso é uma prática do ICEV, né? A gente tem a aula experiência, né? E temos as visitas técnicas para eles conhecerem no dia a dia mesmo da rotina da empresa. Nem para um lado, nem para o outro. Tem que ter esse equilíbrio, né? E não tem problema ter o professor que é só professor, maravilha, mas também tem que ter o professor que ele também tem um conhecimento de mercado. E os professores em si, eles precisam também reconhecer a importância que é o empreendedorismo, porque isso precisa ser dito em sala de aula, os alunos precisam saber que isso é possível, precisam entender a oportunidade que tem ali também. Você traz um ponto interessante aí, Lucas, que eu acho que assim, essa busca pelo equilíbrio. Então, aquele professor que ele é pesquisador, ele tem a sua importância. Não tem problema. Você falou, show, ele é importante, então quem quer para pesquisa, vai para pesquisa, mas a gente precisa realmente também do professor empreendedor, precisa do professor, e dar uma diversificada para completar esse processo que você falou. Né? Sentimos falta do professor empreendedor. Né? Poxa, assim, eu vivi isso em casa e eu tenho certeza que eu fiz graduação com excelentes alunos que não tiveram a oportunidade de empreender, porque eu, durante a minha graduação, para mim era muito claro, assim. Eu tinha disciplinas que eu não era bom, que eu não gostava, para mim era muito claro, na minha cabeça, já na graduação, eu falava, poxa, se um dia eu precisar disso, eu vou contratar alguém bom para fazer isso. Esse primo eu tinha certeza. E para eles, não, para eles estavam tentando ser muito bom naquilo, e eu falei, cara, na minha cabeça... A Lucas com visão de empreendedor já anotou o nome dele ali pra área tal, falei, vou chamar, cara tá estudando aí, né? O cara tá batendo cabeça para aprender tudo, eu falei, cara, não vai dar para tu aprender tudo, e assim, eu preferi ler sobre outros temas e outras áreas que não eram tratadas na minha Agora, isso é importante
também, né, que não dá para o engenheiro ser o administrador também. Esse mandou, né? essa mandou. Então, isso deve ter sido um desafio para você. Sim. Você disse que estudou muito. Como foi essa sua análise de mercado? O que definiu você que viajou o mundo, teve a oportunidade de estar numa empresa grande que estava chegando no Brasil, que você poderia ter aproveitado e seguido carreira Sim. com eles, mas o que definiu? Você fez alguma análise de mercado para dizer, não, eu vou levar isso para o Piauí, eu vou começar a minha empresa lá. Como foi essa decisão? Tem até um número que diz que 80% das empresas em média fecham até antes dos 5 anos, né? Eu morri de medo dos 5 anos, a gente está indo para 8 anos agora. Eu morri de medo dos 5 anos, mas diz muito sobre o nosso sistema de ensino para essa turma e acaba, as pessoas acabam sendo incentivadas às vezes de forma errada, que é o cara que faz 5 anos de graduação, ele se forma em engenharia e aí ele diz, beleza, então agora eu vou abrir uma empresa de engenharia. E aí tem um problema, porque aí se você abrir só por abrir sem o conhecimento de gestão, de administração, contábil, fiscal, cara, a chance de dar errado é muito grande. Então, quando eu comecei ali a pensar em abrir a empresa, eu já estava no mercado, eu já trabalhava com esse pessoal, e eu comecei a ver a procura aumentando ali, que eu falei, opa, já tem gente querendo, já tem gente comprando, beleza. Então, o que eu preciso para abrir uma empresa? Então, só que isso eu já fazia desde a graduação, que era, cara, mas porque eu gostava. Então, eu ia ler sobre administração, gestão de empresas, negócios, finanças, isso eu sempre gostei. Então, quando eu vi o mercado sendo aquecido, eu comecei a olhar os números do mercado que eu trabalhava. Eu até falei isso no início da minha palestra. Então, eu comecei a analisar como é que a matriz elétrica do Brasil estava mudando, como é que os investimentos estavam mudando para esse setor, quais eram os números de crescimento de energia, de sistema de energia solar no Brasil. Então, quando eu vi que aquilo estava crescendo, eu falei, opa, aqui tem um mercado que faz sentido entrar. Então, dentro do que eu gosto, dentro daquilo que eu já estava estudando, o mercado está sendo positivo, as pessoas estão comprando, e aí eu me preparei ali para o que eu preciso para abrir uma empresa. E você entendeu por que você não estava na estatística, né, dos 5 anos, mas porque você se preparou para isso. Você não entrou, não caiu de paraquedas lá. Porque, assim, eu vi muita gente, de quem estudou comigo, poucos têm empresa. E eu sei que tem muita gente boa, e às vezes é mais por falta do incentivo, do preparo, de falar, cara, vamos estudar, o que precisa para abrir empresa. Eu acho que a maioria das pessoas que sai da universidade não sabe o que precisa para abrir uma empresa, assim, cara, o básico, assim, um checklist, o que precisa para abrir uma empresa. E a habilidade também, a gente sabe que, de forma geral, o pessoal da engenharia, ele está naquela área que não é a gestão, né, e é por isso que cada um no seu quadrado. Né? A gente tem que precisa saber no que você é bom, né? Exatamente. Cara, eu sou um bom engenheiro, bom em criar, então vou contratar outro para me ajudar a administrar. É isso. E é por isso que às vezes entra na sociedade. Eu iniciei a empresa sozinho, mas às vezes a sociedade ela é muito boa por isso, porque você é um engenheiro e faz uma sociedade com um administrador, ou você é um engenheiro que é muito bom engenheiro e faz uma sociedade com um cara que é muito engenheiro que é muito bom administrador, ou o cara que vai cuidar de finanças. Então, saber no que você é bom para se complementar. Eu preciso aproveitar e pedir permissão, professora Silvia, você falou aí que fez essa leitura do mercado em 2012 ali, né? Abriu a empresa em 2016, enfim. Então, já temos um cenário aí de um pouco mais de uma década. E quais são os números hoje? Tá? A primeira pergunta, quais são os números hoje? E em termos de posicionamento de mercado, quais são os segmentos que você está olhando para cá para o Piauí? É fazenda, possíveis estacionamentos para carros elétricos e tal, enfim, o que você está visualizando hoje, como é que está? Assim, hoje, o que a gente tem? A gente tem pouco mais de 3 milhões de unidades consumidoras que usufruem da energia solar, não necessariamente estão instaladas nela, mas que usufruem da energia solar. Você tem aí 86 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Então, apesar do crescimento astronômico que tem sido de energia solar no país, a gente ainda está no início, assim, a gente acredita aí numa tomada de crescimento ainda até 2030 muito agressiva. Até 2030 tem um cenário de crescimento. Por N motivos, assim. Primeiro, o investimento ele caiu bastante, cada vez está mais barato investir em energia solar. O custo da energia no país ele é muito caro. A gente paga hoje R$1 e, salvo engano, 18, R$1,20 aqui no Piauí, o quilowatt-hora, que em 2014, quando eu trabalhava já com isso, era 40 centavos. Ou seja, essa sala, ela gastava R$5.000 por mês de conta em 2014 e hoje ela gasta R$15.000 por mês de conta
com o mesmo ar-condicionado. Você não aumentou a produtividade da tua empresa, você não aumentou o conforto dos teus funcionários, você não fez nada e a tua conta saiu de 5 mil para 15 mil nesse período. Então, o custo de energia ficou muito caro, o custo do equipamento caiu bastante, tem caído cada vez mais, porque aí a oferta tem aumentado, a demanda também continua crescente, mas passou por alguns períodos aí no ano passado que caiu um pouco, e então a gente vê uma oportunidade de crescimento ainda, inclusive com um país que tem uma tendência de crescimento, a gente tem aí a oportunidade de aumento de consumo, as pessoas, as indústrias, as empresas passam a cada vez consumir mais energia. Então, assim, é um cenário totalmente favorável ainda a essa tecnologia, né? Então, esses são os números um pouco do mercado que mostram assim, a oportunidade que ainda tem aí. E aí a gente começou a se posicionar de uma forma que a gente atende a 100% dos clientes que consomem energia, então isso é muito legal pra gente, mas obviamente a gente tem alguns nichos, então a gente atende lá o pessoa física, que é o residencial, em um determinado segmento da empresa, até as grandes usinas, construção de usinas de 6 mil, 8 mil painéis solares, grandes fazendas que consomem 100 mil, 150 mil por mês de energia. Tá, mas só no Piauí, né? Você tá em mais... A gente já atende alguns estados do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Ceará. Então, esses estados a gente tem atendido na construção de usinas, que são grupos que contratam a Cruze e a engenharia da Cruze para poder construir a usina. A gente vai, entrega a usina e vai embora. A gente deixa a usina em operação, que é um outro mercado que surgiu. Então, dentro do cenário de energia, a gente atende todos esses segmentos. Se eu fiz aqui uma leitura rápida, como um bom administrador, ele chegou ao primeiro milhão com 26 anos, nessa perspectiva até 2030 com esses números. Tomara, porque tomara, porque depois de tantos gastos aí, a gente vai gastando, investindo, porque você não para, né? Assim, você tem um faturamento, e aí, beleza, eu cheguei até aqui, mas como é que eu chego no próximo nível de faturamento? Poxa, para chegar no próximo nível de faturamento, você tem que investir muito na infraestrutura, muito na tua operação, muito na tua equipe, e aí isso começa a ser muito caro, né? Então, assim, você ter uma equipe qualificada, você ter um espaço com infraestrutura, você ter a infraestrutura de atender uma grande usina, por exemplo, poxa, você tem que ter ferramentas para todo tipo de maquinário, e aí a infraestrutura vai ficando cara, né? Então, tem que ter um investimento, né? Na verdade, sentido, né? A gente fala do primeiro milhão, mas a gente sabe que esse primeiro milhão, ele não é líquido, né? Ele tem, como você falou, ele tem que reinvestir para poder virar 2, para virar equipamento, vai virar negócio. É isso. E aí eu queria, já que estamos falando desse mercado de milhões, se algum do nosso público, dos nossos ouvintes, tiver interessado em entrar nessa área, o que você diria para eles? Bom, assim, é um mercado... Como concorrência, não. Não vai pedir um emprego lá na Cruze, né? Não, é um mercado difícil, porque tem uma concorrência alta, isso é fato, assim, a barreira de entrada no mercado de energia, ela ficou pequena, porque os grandes distribuidores de energia, eles começaram a fornecer 100% de uma usina só para você montar. Então, no pequeno cliente, o cliente residencial, comercial, ele consegue receber esse kit de uso de uma usina e ele monta para o cliente. Então, ele basicamente virou um vendedor. Então, a barreira de entrada ficou pequena. O problema é que o mercado começou a selecionar porque a usina solar ela vai ficar num período em média de 30 anos funcionando, né? Até o de 25 anos. Então, assim, as grandes empresas, o que eles selecionam? Eu falo, cara, eu vou selecionar não só pelo produto, eu quero um produto muito bom, mas eu quero uma empresa que vai estar aqui daqui a 5, 10, 15, 20 anos para poder me atender. Porque eu vou precisar de manutenção, eu vou precisar ampliar o sistema, vou precisar trocar esse sistema de local. Então, esse é um mercado que você tem que ter um pouco de pé no chão, porque as pessoas acabaram tratando como se fosse uma venda simples de um copo. Eu vendo um sistema de energia solar, instalo e vou embora. E aí muita gente que quebrou nos últimos 2 anos de energia solar, porque começou ano passado 20 mil empresas de solar fecharam as portas. Nossa. Isso em 2023, numa crise que teve no mercado, um pouco mais de 20 mil. Mais uma vez você escapou, que bom, né? E aí você vê que muita gente, esse pessoal todo que tem fechado as portas é porque eles começaram a entender que não era só vender. E essa é a nossa preocupação com a engenharia durante os primeiros anos de empresa, é que vender energia solar tem sido mais simples. Poxa, você tem um produto bom, o preço tem caído, o custo da energia tem ficado mais caro,
o empresário, ele recebe, o empresário e a pessoa física, eles têm financiamento, que é um dinheiro relativamente barato, que tu vai trocar a conta de energia por uma parcela do banco. Então, assim, tudo te leva a vender, maravilha, mas depois que você vende, tá, e aí? Como é que opera? Isso vai gerar o que eu prometi? Mas aí Quem já que vai é um cuidar novo disso? negócio, né? Para quem tem estrutura, sim. O problema é que para quem só vende é caro. Porque se você só vende, mas é você sozinha, e aí depois como é que tu vai continuar vendendo se tu tiver que cuidar do cliente que deu o problema? Ou que ele te chamou para um pós-vendas. Aí vai ficando inviável. Então, pós-vendas ele é muito importante ali. Pois é, mas aí já poderia ser um novo mercado. Você vende e eu dou suporte E a gente tem um braço na empresa só de pós-vendas. só depois Então tem o engenheiro de pós-vendas, o técnico de pós-vendas, é uma equipe que ela funciona só para poder fazer A a gente, manutenção desse pessoal. a gente tem visto também que existem outros meios de energias renováveis que estão crescendo também no Piauí. Uhum. Como que isso interfere no seu Não, são segmento? complementares, assim, a gente nunca defende que seja só energia solar, só energia eólica, só biomassa, não é. São complementares, né? Eu não sei se você se refere talvez ao hidrogênio verde, por exemplo, mas o hidrogênio verde, que agora está fazendo o maior sucesso e que é maravilhoso, ele é verde justamente por conta da energia solar, por exemplo, que as usinas solares elas vão participar da geração de energia para desenvolvimento do produto. Então, elas são sempre complementares e isso é fantástico nesse mercado. Assim, é um mercado que não tem como voltar atrás. Não tem como daqui a 2, 3, 5 anos dizer, a partir de agora a onda da energia solar passou e vamos para outro mercado. Não, é a tendência natural e sustentável de crescimento. Professora, a gente está indo já para os nossos últimos, finalmente. Já passou? Os últimos 5 minutinhos, e a conversa tá boa aqui, mas a gente precisa já ir para o fechamento. Eu vou fazer mais uma pergunta na sequência para a professora Silvia, claro, também fazer as considerações, mandar os recadinhos, né? As dicas, mas enfim. Eu estou vendo um movimento, Lucas, inclusive a gente já se posicionou, né, professora, para mais uma visita experiência, mas eu não posso trazer detalhes agora, que a gente está em discussão, né, em negociação. Mas a gente está vendo aí a movimentação, né, do mercado de carros elétricos. E eu vejo, junto com isso, uma movimentação paralela no seu segmento. Então, eu já tenho observado, por exemplo, lá no meu condomínio, eles estão montando uma área coberta com placa solar e já vai servindo ali de área coberta e placa solar. Sim. E já começa o movimento dos próprios condôminos a impedir o wallbox para poder recarregar e começa a haver ali a troca para carros 100% elétricos. Como é que você consegue visualizar isso? Se você vê uma oportunidade de negócio, se não, se já chegou demanda para você em função disso? Pra gente a gente está sempre estudando novas áreas da empresa em desenvolvimento, né? Então a gente tem um setor de inovação só para cuidar disso. E o mercado de carro elétrico é um mercado que eu vejo como eu via o mercado de energia solar lá em 2012, 2014. Muita gente começou a investir nisso agora. Hoje eu tenho clientes no Piauí que não vão mais em posto de gasolina. Esses caras, eles geram 100% da sua energia com energia solar, eles têm um carro 100% elétrico, eles põem na tomada com o wallbox e já faz o carregamento do carro elétrico dele, bem simples, assim. Então, é um mercado que ele tem crescido brutalmente, os números são muito, muito grandes, em número de vendas de carros elétricos aqui no Piauí, mas no Brasil todo em si. E é um mercado que a gente aposta. A gente é um instalador oficial de carro elétrico aqui no Piauí. A gente vende um wallbox que é homologado, que é homologado pela WEG, que é uma multinacional brasileira, e é o mesmo wallbox que são vendidos na Volvo, na Renault e em outras grandes distribuidoras. Então a gente também vende o carregador como a gente instala o carregador de veículo elétrico em residências, em prédios, em shoppings, em indústrias. Então assim, a gente tem visto muita procura por isso, porque as pessoas passam cada vez mais com o custo do diesel, do combustível, da gasolina, isso tem ficado alto. Os caras começam a entender que faz muito mais sentido gerar energia, que é mais barato, e pôr o carro para carregar com essa energia. Então eles geram sua própria energia e fazem o carregamento através do carregador de veículo elétrico, né? É muito bom saber disso. E a gente nem imaginava que isso acontecia aqui, né? E tem clientes nossos, a gente tem construído inclusive estacionamento solar, que é o que você mencionou. E aí ele muitas vezes o cara tem uma indústria, uma empresa, um hospital, ele precisa fazer uma instalação de energia solar, às vezes ele não tem telhado, e ele tem um estacionamento que não é coberto. Então a gente faz um estacionamento, ao invés de ter a telha comum, a gente coloca as placas solares no estacionamento,
ele passa a ter um estacionamento coberto e gerar energia ao mesmo tempo. E aí você já E aí já vem um wallbox e ele já instala o carregador. Então são os complementares da nossa empresa. Então, para finalizar, queria que você, que é apaixonado por empreendedorismo, deixasse uma mensagem para os nossos futuros empreendedores que estão inspirados em você, né? Não só na área, mas o que você diria para esse público que está começando agora, que tem vontade de empreender? O que eles precisam? Realmente vale a pena ainda empreender? O que eles têm que saber que é essencial para ter sucesso como empreendedor, independente da área? Cara, assim, minha dica é, primeiro, empreendam. Eu acho que essa é uma ferramenta de transformação sua, pessoal, enquanto pessoa, você vai, assim, ter uma oportunidade de um crescimento pessoal e profissional gigantesco e de mudança mesmo financeira sua, para sua família. Você consegue ter retornos que são incríveis através do empreendedorismo. Eu adoro essa ferramenta, assim, como transformação de vida. Mas não empreendam à toa. Se preparem, estudem, entendam o que é, o que é o necessário para o empreendedorismo, o que é o básico para você fazer a gestão de uma empresa. Estudem sobre economia, finanças, administração, leiam sobre outras empresas, assim, tem livros que falam sobre as empresas. Então, hoje com a internet está absurdo, assim, a quantidade de conhecimento que você consegue. Então, a gente não pode ser ingênuo, assim, de falar, poxa, eu vou abrir uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro. Poxa, eu quero ganhar dinheiro, é uma ótima motivação, beleza, mas se prepara. Entende onde é que você está entrando, entende como é que funciona a operação de um negócio, entende como funciona a parte de gestão, administração, contábil, tributário. Isso você tem que ter isso. Porque primeiro ano de empresa vai, segundo ano de empresa talvez vá. Do terceiro ano em diante, cara, se você não tiver isso, não vai. E aí o mercado vai selecionando. Então, minha dica é empreendam, mas se preparem. Não é fácil, mas o resultado é muito bom. Isso é ótimo. Você ainda é apaixonado por o seu empreendimento? Eu sou. Todo dia, assim, é o que me faz levantar. Eu adoro trabalhar ali, eu adoro empreender, eu adoro o resultado no olhar do cliente que fala, cara, isso vai resolver meu problema e eu acredito nisso e eu vou te pagar para resolver esse meu problema. Poxa, não tem elogio mais legal do que essa confiança de ver a solução ali em execução e entregar e ela resolver realmente o problema do cliente. Então, assim, eu adoro esse passo que é o empreendedorismo de resolver o problema de alguém. Então, eu fico muito feliz quando nossa equipe inteira consegue entender isso, sabe? De tá todo mundo ali podendo resolver problemas das pessoas. Fala mais alguma coisa, professor? É agradecer. Ele estava falando essas últimas dicas aí, eu memorizei tudo aqui. Você trouxe a informação que tá muito ligada com o momento profissional que eu tô hoje. Ah, legal. Não vou, né, dar detalhes. Ele tá todo misterioso hoje. Tudo é pra depois, né? Tudo é pra depois. Mas, assim, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Conversa Paralela. Legal. Até brincou aqui, pode ter conversa paralela. Na sala de aula fica todo mundo focado. Então, agradecer mais uma vez. Eu aprendi, né, bastante nesse bate-papo hoje. Vou conversar com você sobre um pouquinho mais dessas tendências aí em relação ao mercado. E passo para a palavra, professora Silvia. Foi uma conversa, assim, maravilhosa. Obrigada por os insights que você deixou para a gente, para o nosso público, para os nossos alunos em especial. Obrigada por a sua disponibilidade. E vamos já pensar no próximo episódio, né, professora? Quem sabe, né? Nosso tempo já está chegando ao fim. Já estamos em Vou deixar uma dica ali, viu, professora? Nós vamos deixar, né? Aguardem um próximo episódio que vai vir mais um convidado ou convidada, né? Não deixe de acompanhar o nosso podcast Conversa Paralela do ICEV. Obrigada, Lucas. Quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado a vocês pela oportunidade. Espero que todo mundo possa aproveitar o máximo dessa conversa. E até a próxima. Espero que tenha umas próximas. Nós vamos estar lá, dentro dessa empresa. Na inauguração, hein? Fechou. A gente Conversa Paralela encerra aqui. Até a próxima. Tchau, até mais.